Fala galera, muito bem-vindos ao canal Milhão. Nessa terça-feira, na oportunidade, a gente vai falar sobre inflação, estagflação, PIB, Produto Interno Bruto. Por que será, hein? Porque hoje o Banco Mundial divulgou o relatório econômico e a coisa está complicada, cada vez mais complicada em termos de economia mundial. É claro que a gente vai compartilhar a notícia com vocês em primeira mão, porque inflação importa e muito na saúde financeira da sua família, da minha família, na saúde financeira de todos, não é? Pedimos para que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e continuem conosco aqui no nosso conteúdo diário, hein? Galera, a conta chegou, hein? Estou falando de guerra na Europa, aumento do preço dos commodities, principalmente do petróleo, em função da guerra, lockdowns frequentes na China que atrapalham bastante a cadeia de suprimentos mundiais. Então, o Banco Mundial está prevendo o quê, hein? Uma estagflação mundial, tal qual aquela que ocorreu nos Estados Unidos na década de 70. Inclusive, a gente vai lembrar alguns pontos daquela estagflação, tá? Você sabe, por acaso, o que é inflação? Inflação é o aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços, e aí o teu poder aquisitivo ele se reduz porque o seu dinheiro não tem tanto poder de compra quanto antes. Então é muito complicado, muito difícil. E quando a inflação surge com recessão econômica, origina-se o termo estagflação. Aumento da inflação e estagnação econômica. Tudo que nenhum país quer viver, ok? A gente vai falar muito sobre esse assunto nesse vídeo aqui e vamos falar principalmente sobre as projeções do Banco Mundial frente ao PIB, Produto Interno Bruto Mundial, cada vez menores essas projeções sendo cortadas para baixo, hein? Fique comigo até o final desse vídeo que vai valer a pena. Apesar de não ser vídeo de investimento, é um vídeo sobre um assunto muito importante e que seguramente vai pautar a vida de todos nós em 2022 e 2023. Meus amigos, fiquem até o final desse vídeo, trago notícias muito importantes sobre o Banco Mundial e a projeção do PIB global que saiu hoje, tá? O Produto Interno Bruto Global, e também de inflação 2022 para o Brasil. Tudo isso numa notícia que saiu no Exame, tá? Mas eu estava olhando no Google e muitas outras referências aí de internet também divulgaram as previsões de inflação para 2022 e também do PIB mundial de 2022, 2023 e 2024. E adivinha o que o Banco Mundial está prevendo, hein? Não apenas uma inflação, mas sim uma estagflação, como aqui o planeta viveu na década de 70. Muitos não eram nascidos, né? A gente vai abordar tudo nesse vídeo aqui, por isso que a gente falou para você ficar até o final. O Banco Mundial cortou nesta terça-feira, dia 7 de junho de 2022, a projeção de crescimento da economia global nesse ano. Segundo o novo relatório do Banco Mundial, a previsão para o PIB, Produto Interno Bruto Mundial, caiu de 4,1% para 2,9%, e a previsão anterior do PIB fora de janeiro de 2022, então praticamente aí há 5 meses atrás. Então tinha sido antes, por exemplo, do início da guerra na Europa, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia. Para 2023, a estimativa caiu de alta de 3,2% para 3%, estamos falando ainda de PIB global. E para 2024, por enquanto, a projeção do PIB continua nos mesmos 3%. Ao todo, só a escalada nos preços de energia com a guerra na Europa pode fazer o crescimento do PIB mundial ser reduzido em 0,8% no acumulado entre esse ano aqui e o ano que vem, 2022 e 2023. Com a guerra na Europa se mostrando mais duradoura, o Banco Mundial
aponta que o risco de um cenário de estagflação, né, uma mistura aí de recessão, estagnação econômica e inflação, como o ocorrido na década de 70, não está descartada pelo Banco Mundial. E o que o David Malpass, que é o presidente do Banco Mundial, disse hoje, abre aspas, a guerra na Ucrânia, os lockdowns na China, as interrupções na cadeia de suprimentos e o risco de estagflação estão prejudicando o crescimento. Para muitos países, a recessão será difícil de ser evitada. E o que foi a estagflação dos anos 70? Em 1970, a estagflação global foi desencadeada sobretudo por choques na oferta de petróleo. Naquele período havia uma guerra muito acentuada entre países árabes e Israel, além do consequente embate entre Estados Unidos e a recém-criada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A redução da oferta devido às guerras e às decisões da OPEP, levaram os Estados Unidos à inflação recorde na casa dos 2 dígitos, naquele período que ficaria conhecido como grande inflação, que foi a década de 70 inteira, né? O Banco Central americano, o Fed, teve de subir os juros e o resultado foi de uma combinação entre estagnação, desemprego e inflação alta. O Banco Mundial, desta vez, apontou em seu relatório que há traços parecidos entre os dois cenários, os dois períodos, o dos anos 70 e o de hoje. Com o início da guerra, o preço do petróleo no mercado internacional superou $100 o barril e levou à inflação generalizada em todo o globo. E no relatório expedido hoje pelo Banco Mundial, é apontado que o preço do petróleo deve seguir em $100 por algum tempo e cair somente a partir de 2023, a partir do ano que vem, mas de forma lenta. Os preços para a instituição vão permanecer muito acima do previsto anteriormente e bem acima da média dos últimos 5 anos. E o que os bancos centrais falam a respeito de inflação e de recessão econômica, hein? Bom, o Banco Mundial considera que o avanço dos preços das commodities, principalmente, é mais contido hoje do que naquela época, na década de 70, e que as instituições financeiras estão bem mais sólidas e os bancos centrais têm mandato mais claro pela estabilidade dos preços. O Fed, por exemplo, já iniciou o processo de alta de juros até então quase zerados. Inflação nos Estados Unidos está na casa dos 8%, vale lembrar esse fato, né? Bem próxima aqui aos patamares da inflação brasileira. Nos anos 70, as entidades monetárias foram criticadas por demorarem a agir para conter a inflação. Esse ano aqui, então, não está sendo diferente, pelo menos para o Fed, né? O Banco Mundial acredita que a inflação deve moderar no ano que vem, mas ainda acima das metas de bancos centrais, dos mais importantes bancos centrais mundiais. Ao mesmo tempo, o documento, o relatório do Banco Mundial, adverte que o cenário inflacionário pode causar uma acentuada desaceleração na economia global. Ao mesmo tempo, o relatório do Banco Mundial adverte que o cenário inflacionário, que a inflação, pode causar uma acentuada desaceleração da economia global e, por consequência, deflagrar crises financeiras em mercados emergentes, como aqui no Brasil. Falando um pouco de Brasil, a expectativa atual dos bancos e casas de análise é que o Brasil termine o ano com taxa Selic perto de 14%, e inflação um pouco abaixo de 10% em meio à crise global. O cenário de juros e inflação alta devem colocar um freio na recuperação pós-Covid no Brasil e no mundo, podendo levar à recessão em alguns países, como alerta o Banco Mundial, além de avanço da pobreza. Qual a sua opinião? Aproveite e já põe nos comentários, já que você está assistindo esse vídeo até agora, em que nível vai chegar a inflação no final de 2022, na sua opinião? E será que de fato a taxa Selic vai bater nos 14%, como é
de acordo com essa média que é a expectativa atual dos bancos e casas de análise financeira. Qual a sua opinião a respeito, hein? Chega em 14%? Ultrapassa 14% a inflação de 2022 medida aqui no Brasil? Põe nos comentários, tá? Quero saber a sua opinião. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o Banco Mundial, né? Nesse relatório do Banco Mundial sobre inflação, sobre estagflação e sobre PIB, Produto Interno Bruto Mundial, ele diz defender a importância de medidas globais e nacionais para mitigar as consequências econômicas da guerra. Qual seria a medida global, hein? Estou curioso a partir desse momento. Vamos continuar. Para o Banco Mundial, serão necessárias ações para limitar o impacto da crise nos grupos mais vulneráveis, atenuar os efeitos da escalada de preços do petróleo e alimentos, aumentar alívio de dívidas e expandir a vacinação global contra o coronavírus, que ainda está abaixo do ideal em países mais pobres. Abre aspas. Contra o cenário desafiador de maior inflação, crescimento mais fraco, condições financeiras mais apertadas e espaço limitado para a política fiscal, os governos precisarão priorizar os gastos para o alívio direcionado para as populações vulneráveis, fecha aspas, argumenta. Apesar disso, o Banco Mundial escreveu no relatório que os países, mesmo com a crise nos preços, devem evitar políticas que causam distorções, como controles de preços, subsídios e restrições a exportações. Galera, esse vídeo aqui então foi muito importante, é um vídeo para mostrar para vocês que as previsões econômicas para 2022 e 2023 não são das melhores. Acabamos falando aí sobre previsão de PIB, Produto Interno Bruto Mundial, que saiu uma previsão no dia de hoje, nessa terça-feira aqui, dia 7 de junho, de um relatório do Banco Mundial. Ficamos por aqui então. Se tiver mais notícia relevante sobre economia, é claro que a gente vai postar aqui no Canal Milhão. Aqui nós tratamos de bolsa de valores, falamos de investimentos em ações no mercado de renda variável, mas inflação é algo muito importante. Inclusive, drive de decisão de investimento. Não é onde que você vai pôr o seu dinheiro, como que você vai saldar as suas dívidas. Tudo isso é função de inflação e de juros que as políticas públicas aí, econômicas, englobam como ferramentas aí para conter a inflação, né? Tomara que não chegue no nível da estagflação, porque daí a coisa vai ficar muito mais complicada. Abraço a vocês, ficaram até agora, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, vamos ficando por aqui. Até a próxima, tchau!